Boa tarde. Hoje é segunda-feira e a gente vai conversar também a respeito de outros assuntos muito interessantes na Bíblia, quando se fala do amor de Deus. Deus ama a todos, intensamente a todos. Esse intensamente vai além do que a gente pode imaginar do que é alguém amar alguém, né? A gente às vezes é tentado a imaginar Deus amando as pessoas e amando a nós mesmos como nós amamos as pessoas, dentro da nossa experiência. Aliás, a gente sempre analisa o outro pela experiência que temos, né? Então a gente imagina Deus, o seu amor, nessa perspectiva nossa. Mas quando se fala nesse amor intenso de Deus para com o ser humano, com qualquer ser humano, é impossível a gente conceber perfeitamente como é esse amor, né? Mas aí, diante desse amor intenso e incompreensível, o texto bíblico em Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e no versículo 32, a Bíblia fala que Deus, veja só, diante da situação pecaminosa das pessoas, né, do pecado que tomou conta da humanidade, né, a ponto de lá em Gênesis, a Bíblia chegava, Moisés, a afirmar de que Deus se arrependeu de criar o homem. Isso é uma força de expressão muito grande, quando a gente sabe que Deus não pode se arrepender e nem se arrepende, né? Porque o que ele faz muito bem planejado, com pleno conhecimento, não tem como ele se arrepender. Mas Deus entregou a humanidade aos desejos dos seus corações. Mas estão a caminho da destruição, da autodestruição, e Deus os entregou, né? Essa é a afirmativa que a gente vai analisar dentro desses primeiros momentos aqui. Lá aí na descrição desse vídeo, você tem esse banner, ou pelo menos um link para esse banner, né? E nesse banner você tem aí uma explicação do que seja esse entregou, ou seja, Deus desprezou, Deus permitiu, Deus jogou de lado, Deus rebaixou. Esses são os sentidos, né, no original para essa palavra de Deus os entregou. E aí a gente vai ver algumas coisas. Por exemplo, o sentido de tolerância amorosa ao que ofende sua santidade, justiça e amor. Deus, quando coloca que Deus fez isso com a humanidade, não é dentro dos termos que nós estamos habituados, não é, que nós estamos acostumados. Mas Deus tem a ideia de que Deus respeita o ser humano, respeita a individualidade das pessoas, respeita a liberdade das pessoas. Então, Deus viu o homem caminhando por este caminho e Deus, então, permitiu que o homem fosse. Essa é a ideia. Deus deixou que ele seguisse seus próprios caminhos e consequências, né? Aqui tem assim: 3 preços de Deus para criar e ter o homem imagem e semelhança, ou seja, também o livre-arbítrio. Primeiro, ele viu e viveu a humanidade se afastar por preferir o pecado. O homem prefere o pecado, o homem escolhe a desobediência, até inconscientemente é uma escolha que o homem, né, tem diante de Deus. Segundo, ele os entregou a si mesmos à desobediência, inclusive à idolatria voluntária. Ele permite que isso ocorra, e isso tudo em nome de amar, né? Ele ama, então ele respeita a vida, as decisões de cada um. Terceiro, a condenação eterna na grande maioria. Então esses são sofrimentos que Deus teve diante dessa
permissividade, né? Dele respeitar a individualidade do homem. É quando ele vai ver que a condenação veio agora para uma grande maioria, né, de todos aqueles que ele ama. São banidos de sua face, como diz o texto lá em Tessalonicenses. Deus não concordou, não aceitou, não induziu, não determinou, não desistiu. Deus não condenou e Deus não deu a Satanás. Então, o fato de ele nos entregar, ele nos deixar caminhar pelo caminho do pecado, também quer dizer isso. Ele não concordou, não aceitou o que estava acontecendo conosco, ele não induziu isto, ele não determinou isto, ele não desistiu de nós, ele não condenou e ele não deu, não nos entregou para Satanás, né? Apenas respeitou a decisão e as consequências daquilo que nós escolhemos, mesmo que inconscientemente. Livre-arbítrio. E aí você tem aqui dentro desse esboço, quando a questão de que Deus nos entregou aos desejos do nosso coração. Sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é conhecer não é, sobre a questão da obediência, ou seja, o bem, e também conhecer sobre a questão da desobediência, ou seja, o mal. A gente sabe uma coisa e sabe outra. Todos nós, quando estamos cometendo pecados, todos nós, quando estamos ofendendo a Deus, não é ofendendo a igreja, não é ofendendo as pessoas, não é ofendendo a sociedade. Quando a gente está ofendendo a Deus, a gente sabe que está fazendo isso. E isso é dado pelo fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então isso faz com que todo ser humano saiba que está desobedecendo a Deus ao estar cometendo ou pensando em cometer aquelas coisas ou as coisas que vão entristecer a Deus. Então o livre-arbítrio é exatamente isso, é conhecer o bem e o mal, desejar uma coisa ou outra, sempre em relação a Deus. Então, eu decido, mesmo que isso aqui seja atraente, mas ofende a Deus, eu vou decidir não pela coisa, mas eu vou decidir pelo fato de que eu quero agradar a Deus ou não, que eu quero obedecer a Deus ou não, né? Isso tem a ver com o livre-arbítrio. E ser respeitado é outra coisa interessante dentro do livre-arbítrio, né? Dentro dessa ideia de imagem e semelhança. Deus nos vê, e aí entra mais uma vez isso aqui, Deus nos vê desobedecendo, Deus nos vê desejando a desobediência, e Ele respeita. Isso quer dizer o seguinte: por mais que você diga assim, então você está aqui diante de uma pessoa, você está sabendo de uma situação onde uma pessoa está desobedecendo a Deus, né? Está entristecendo a Deus. Aí você vai pedir, Senhor, muda essa pessoa. Deus não vai fazer isso, porque não é assim que Deus age, né? Até comentamos isso ontem, porque também conversamos isto com alguém que estava preocupado, entendendo que foi ensinado a ele um cristianismo pagão. O que é o cristianismo pagão? É aquele cristianismo que as pessoas acreditam que porque ele orou, porque ele pediu a Deus, Deus então vai fazer aquilo que Deus não faz, né? Então a pessoa estava pedindo para que a gente orasse para que os juízes se tornassem honestos, para que os políticos todos se tornassem honestos, para que as pessoas se tornassem honestas. Deus nos entregou. Essa é a maneira de Deus agir. Então, aí eu estava comentando com a pessoa, se Deus atendesse esse tipo de oração, Ele nem precisaria ninguém orar. Hoje a África não teria fome. Os governos da África estariam todos trabalhando, atuando para benefício do povo.
Os países que estão aí roubando as riquezas de outros povos, esses países iriam se arrepender e fazer feito Zaqueu, né? Iria devolver quadruplicadamente, porque eles enriqueceram tirando desses países. Eles enriqueceram, hoje eles estão lá potentosos, né, poderosos, eles são ponta em tudo, em tecnologia e em tudo, como se os outros fossem menores, mas não, é porque eles tiraram dos outros para fazer aquilo. Então hoje eles estão lá em cima. No dia que se converterem, e se Deus fosse agir também direto com eles, ninguém faria isso, né? Iam devolver quadruplicadamente para cada um desses países, né? Então, na verdade, a maneira de Deus agir é exatamente isso, respeitando não só as decisões que os homens tomam, inclusive contra Ele, mas respeitando as consequências dessas decisões. Agora, o que é que ele faz então em relação a nós? Né? O que é que ele faz em relação às pessoas? Aí, o que ele vai agir é trabalhar individualmente nas pessoas. Então, mesmo eu estando com Deus, eu estando bem com Deus, eu posso estar no pior lugar do mundo. Eu vou poder estar envolvido com as piores pessoas do mundo. E ainda assim, eu estarei, de alguma forma, vivendo adequadamente e se beneficiando com eles. Então, o mundo jaz no maligno, é o que o texto diz, é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia chega a dizer que o senhor desse século é Satanás. Então, Deus perdeu o controle? Não, é que Deus age assim. Essa é a maneira de Deus agir, respeitando os erros que as pessoas cometem e as consequências dos erros que elas cometem, né? Aí às vezes, por misericórdia, quando a gente ora ou quando a gente se rende a Deus, né? Acontece muito com os presidiários. Presidiário passa uma vida botando para quebrar em cima dos outros, aí depois vai para a cadeia, é preso, aí agora qualquer pregação ele está lá levantando a mão arrependido e querendo que Deus os tire de lá. Não é para tirar de lá, né? Porque as consequências devem ser vividas. Você fez, vai pagar o preço. Deus vai dar condição a essa pessoa de, mesmo lá dentro, pagando o preço, ter uma vida adequada e feliz. Esse é o que Deus faz. E é assim que Deus faz com a gente nesse mundo, né? Esse mundo é tenebroso mesmo, é de trevas mesmo. Quem é o Senhor desse mundo? São as trevas. Quando Satanás disse assim: Senhor Jesus, se você me adorar, eu te dou todos os reinos. Eu não sei se ele ia dar os reinos, mas que ele é o Senhor dos reinos, entende? Porque Deus respeita as consequências, mas Deus continua amando o homem, por pior que ele seja, pelo pior que ele faça, Deus continua amando e continua respeitando, né? E a todos aqueles que se renderem a Jesus, Deus ainda os salva, perdoa os pecados deles e ainda os salva, dá a eles vida eterna, não só nesta vida, mas depois para outra vida. Tá bom? Então, que Deus o abençoe e que essa nossa conversa seja benéfica para a sua experiência conosco.